ser o relacionamento de Regina Souza, governadora, com Bolsonaro, presidente? Que relacionamento? É tipo isso. A Poliana perguntou, não foi, É tipo Poliana? isso. Porque assim, a gente ouve do governador Wellington Dias toda a dificuldade que ele tem para governar. A gente vê essa crise dos combustíveis que tem inviabilizado mais receitas através de arrecadação para os estados. E eu disse, vice-governadora, e aí, como é que vai ser esse desafio também para a senhora diante de um governo Bolsonaro? Vamos ouvir então o que ela diz. Eu não acredito que ainda tem alguma coisa para ele fazer contra a federação, porque a última que ele fez foi exatamente a história do IPI, né, que ele está retirando dos combustíveis e de outros produtos e não está colocando nada no lugar. Não é só o Piauí depende de 40% do governo federal, que é a média que o FPE pesa no orçamento. Agora, tem estado que é 80%, município que é 100%, tem município que só tem o FPE, e algum convênio aqui, outro ali. Então ele está destruindo a federação. Claro que ele vai, durante esses 9 meses, procurar segurar aquelas pessoas que ele considera dele com o recurso do orçamento secreto, então derramar dinheiro por aí para as pessoas se segurarem, mas é a destruição da federação. Traduza esse relacionamento, Apoliana. Olha, o que ela até admite que pode ser que ainda chegue alguma coisa para os estados através dos aliados, né? Como ela mesma diz, a distribuição de recursos para poder segurar esse grupo de aliados com o presidente, mas ela acredita que no fim das contas o presidente vai continuar trabalhando contra a federação, contra a independência dos estados e dificultando ainda mais a vida dos gestores e, consequentemente, a vida dos prefeitos, que dependem bastante da transferência de recursos através do FPM e FPE. Ari, eu vou além. Você disse que não vai ter relacionamento da governadora Regina Souza com o presidente Bolsonaro. Mas e com o ministro Ciro Nogueira? Com o ministro Ciro Nogueira vai ter um pouco menos do que nada. Porque com o Bolsonaro vai ter nada, mas com o ministro vai ter um pouco menos do que isso, porque lá no PT, e a Regina é dessa ala petista, eles consideram imperdoável o que o ministro fez, que era um aliado lá de primeira hora do grupo, e aí de repente ele rompeu, né? Quem rompeu foi o governador, mas na avaliação petista foi um rompimento forçado, Ciro o levou a isso e aí não tem perdão. O Wellington, ele é vaselina, né? Ele é diplomático, tem aquele jogo de cintura, então é muito mais o Bolsonaro que puxa a corda do que ele. Por ele teria um relacionamento ali, desde que trouxesse recursos para o Estado, que conseguisse viabilizar projetos. Mas a Regina, ela é um pouco ex-presidente Dilma nesse aspecto, ela não tem muito jogo de cintura, então é pão, pão, queijo, queijo, e não vejo relacionamento nem com um nem com o outro. Cravamos então a diferença nítida entre os dois governos, Sávia? A relação com Brasília ou nem tanto? Eu acho que a diferença é no sentido de que a Regina ela tem esse viés ideológico mais forte, mais identificado com o PT na sua raiz histórica, propriamente falando. A própria história dela se confunde com a história do PT aqui no Piauí. Eu acredito, então, Ananias, que deve ter um tom a mais de distanciamento com o Planalto Central, com Brasília, com a gestão federal. O governador Wellington Dias, que representou aí o Fórum de Governadores do Nordeste, Fórum Nacional de Governadores, então ele tinha um papel de linha de frente também, de porta-voz, de articulador nesse sentido, e o relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro não foi fácil, né? Mesmo ele tendo aí várias tentativas nesse sentido de buscar um diálogo. Não foi fácil, não aconteceu essa conciliação prevista, e com a Regina não vai acontecer, deve ser mais ainda, mais difícil ainda. Apoliana, agora a próxima governadora Regina Souza falou de 2 pontos da eleição. Ela já falou sobre gestão, já falou sobre PT, agora ela fala sobre a eleição que está se aproximando e sobre pontos que vão ser chaves nessa eleição, como fake news e ódio, Apoliana.
Isso, ela demonstrou, Ananias, a preocupação dela com essa rede de fake news. Ela que comentou comigo na entrevista que prefere até não ver, ela que é vítima dessas campanhas de ódio e das fake news. Ela diz que sempre deixa para a equipe dela resolver, ela prefere se blindar desse tipo de coisa. E aí até lamentou que o TSE não tenha mecanismos ainda suficientes para evitar a disseminação de fake news e falou sobre o temor com relação à vida de Lula. Vamos ver. O tribunal já demonstrou que não tem a força que precisa ter, porque é exatamente a questão cultural. Qualquer coisa que faz é censura. Então as pessoas têm muito problema com a censura e deve ter mesmo. Todo mundo tem que ser pela liberdade de expressão. Agora, liberdade de expressão não dá direito a ofender, a mentir. Porque se você coloca uma verdade, pode ser a mais dura que for, mas é verdade, a gente tem que aguentar. Agora, mentir sobre as pessoas, mentir sobre as coisas, sobre os fatos, é muito grave. E isso se expandiu nesse país de um jeito como pólvora, nesses últimos anos, 3, 4 anos. Está muito sério, eu considero o maior problema que nós vamos enfrentar, né? Fora a violência, que também pode ser. Eu tenho medo que essa eleição descambe para a violência, para barbárie, assim, do vale tudo. Tem uma população muito raivosa e armada, você vê que as pessoas matando, você mata uma pessoa de pancada, um negro com um gongolês, de pancada, e aí depois disse que não queria matar, mas porque você deu tanta pancada é porque você queria matar, e uma pessoa que nem conhecia, então é aquela história que parece guerra, as pessoas que não se conhecem se matando. Lula tem sentido, tem razão em temer pela própria vida? Claro, nós todos tememos pela vida do Lula, porque ele já sofreu atentado. Quem lembra, antes da prisão dele, ele andava em caravana no Rio Grande do Sul e teve tiro no ônibus dele e ficou provado que saiu de uma fazenda, ninguém sabe se foi o fazendeiro ou o capataz, mas alguém atirou numa fazenda na beira da estrada, quando o ônibus ia passando. Então, a gente sabe que as pessoas não vão querer entregar fácil assim, ainda mais ele assim, em primeiro lugar nas pesquisas, então nós estamos com todo o cuidado, né? Pesando bem as viagens assim, porque na campanha ele vai ter que viajar mesmo, mas nesse período agora a gente está fazendo uma coisa mais leve para ele. Olha aí, você vê a professora, vice-governadora, futura governadora do estado do Piauí, fazendo uma análise do cenário político atual com relação às redes sociais, e é aquela história que extravasa, não é, Apoliana, das redes sociais para o físico, para as agressões físicas. Essa onda de mentira nas redes sociais, a gente não sabe como é que o TSE vai combater. E ela está, infelizmente, gerando na vida real vítimas. Essa questão do temor de morte, o próprio Lula já externou. É muito complicado porque, de fato, a briga está saindo do ambiente virtual, indo para o ambiente físico, e é uma preocupação que também é externada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro e seu grupo. Eles também falam desse temor. Então, a que ponto nós vamos chegar, né? Se, de fato, a disputa eleitoral, a disputa que é democrática, que tem a participação do cidadão brasileiro, se a gente descambar, de fato, para luta com armas e foices nas ruas. Lembrar que na eleição passada, Bolsonaro foi esfaqueado, não é, Ari? Sem dúvida, há um temor real de que o ex-presidente Lula possa sofrer um atentado. Isso que a futura governadora falou, de restringir as aparições públicas e de manter um esquema ali de vigilância e de segurança, está sendo levado muito a sério, porque há esse temor. E olha, Ananias, infelizmente, o que a gente vai ver é uma escalada de tensão e aquele mesmo fla-flu que, aliás, não aquele mesmo fla-flu, um fla-flu muito mais intenso do que o da eleição passada, porque você vai ter os dois protagonistas ali no campo de confronto, o Lula e o Bolsonaro. Então, prevejo uma escalada até o dia 2 de outubro de tensão e de rivalidade, infelizmente até de confronto entre os militantes. A Regina Souza afirma, olha, nós todos tememos pela vida do Lula, ou seja, é um assunto que está realmente na pauta dos petistas, de todos os aliados, a integridade física do candidato a presidente. Mas aí eu lhe pergunto, França, como é que faz? Porque vai precisar ir para a rua fazer campanha, vai precisar desse contato. Há essa preocupação, sim, mas dentro da estratégia eleitoral, como é que faz para fazer campanha e enfrentar esse tipo de problema?
Ananias, infelizmente, vai ter que correr o risco, porque essa preocupação da vice-governadora Regina Souza é uma preocupação justificável, até mesmo porque nas últimas agendas do Bolsonaro e também do Lula, aqui no Piauí, os militantes já entraram em confronto. Então, esse acirramento político, que agora na pré-campanha já é bem nítido, tende a piorar ainda mais quando as duas candidaturas forem oficialmente homologadas e a campanha iniciar em si. Mas não vai ter jeito, vai ter que correr o risco. Inclusive, a Regina, ela respondeu ao questionamento que diversos bolsonaristas fazem nas redes sociais, porque o Lula não faz atos públicos, não tem saído muito. Ela, inclusive, respondeu à Poliana que, nesse momento de pré-campanha, ele está se resguardando, porque, na avaliação do PT, ele já vai correr muitos riscos durante a campanha eleitoral e não vai ter como fugir disso. Olha, você lembra que um governador assumiu para um mandato de 9 meses e não saiu da cadeira para ceder a outro candidato a chance de disputar a eleição. Disputou a reeleição, pois é filho. E com Regina Souza, como vai ser? Já já ela fala, mas antes tem Matadora do Ari.